Bem-vindos à primeira quarta-feira do ano e bem-vindos ao novo ano, né? Então, essa quarta-feira tão especial, sempre proporciona, que a Brahma Kumaris proporciona esse momento. Desculpa que eu tive que olhar aqui embaixo, me confundi um pouco, mas sempre a Brahma Kumaris, assim, sempre oportuniza para nós esse momento de nutrição, esse momento de estarmos juntos às quartas-feiras, né? As primeiras quartas-feiras do mês e as terceiras, as segundas do mês também. Então, bem-vindos todos nesse momento. E hoje nós temos um palestrante super especial que eu estou conhecendo hoje. Então, é o Nonato, né, de Fortaleza. Nonato é professor de Raja Yoga já há 9 anos, essa é a maravilha, né, do online, a gente pode estar de longe se conhecendo, falando, aprendendo, compartilhando, né? Então, o Nonato é professor de Raja Yoga há 9 anos, medita, e também é um professor na rede pública lá no Ceará, em Fortaleza, então, um em São Paulo, outro lá no Ceará, e vários de vários cantos do Brasil estamos aqui hoje, né? O nosso tema é mais clareza, menos ansiedade e estresse, e é um tema, assim, super importante nesse momento do mundo que nós estamos vivendo, onde está tudo meio virado, né, de cabeça para baixo, tudo meio tumultuado, meio confuso. Então, um tema super importante e atual, esse sobre a saúde mental. Então, vamos ver o que ele vai nos falar com essa abordagem, né? Também é baseado no livro Rompendo a Escuridão, de John McConnell. Então, ele vai estar compartilhando algumas ideias conosco, né, Nonato? Bem-vindo, viu? E bem-vindo a todos aqui hoje. Ok, Valdete, um Shanti, um cumprimento especial que eu aprendi na Brahma Kumaris. Significa que eu sou um ser de paz e saúdo cada uma e cada um presente nessa sala. Com essa mesma saudação, um Shanti, boa noite. Agradeço aí a editora pelo convite. Neste mês é um mês muito importante, mês de janeiro, não só porque está iniciando um novo ciclo, mas é um mês, por exemplo, em que a gente lembra muito do fundador da Brahma Kumaris, que trouxe para a gente uma série de informações, vivências, dicas espirituais. E este mês também eu completo os meus 10 anos de caminhada, de estudo, né? Vou passar dos 9 para os 10 anos, agora no dia 12, né, nas próximas semanas. Agradeço muito a oportunidade de estar estudando, né, um estudo divino, um estudo de autoconhecimento. E a gente vai compartilhar, eu vou apresentar aqui, ver se eu consigo, apresentar a perspectiva do livro, né? Vamos apresentar o que o livro nos apresenta como proposta de... Vocês conseguem visualizar já? Sim. Ok. A gente vai passear por alguns slides, apresentando um pouco a ideia, né, do autor, John McConnell. Ele é um estudioso, é um professor da Brahma Kumaris, no Reino Unido. E esse tema de hoje, mais clareza, menos ansiedade, estresse, é o mote do livro, né? O que o livro traz, o livro apresenta muito a perspectiva da depressão. Ele é um estudioso, ele já
já tem quase 30 anos, né, de meditação, de prática do Raja Yoga, trabalhou como diretor de unidade prisional, como assistente social também, e atualmente desenvolve vários workshops sobre gerenciamento de estresse. Então, o livro, ele traz duas partes, ele está organizado em duas partes, que nós vamos conhecer cada uma delas, conversando um pouquinho sobre qual é a abordagem que ele traz para a gente. Essas duas partes estão aí. A primeira parte é depressão e espiritualidade, e a segunda são alguns exercícios espirituais de meditação que ele propõe para que a gente possa, então, exercitar, colocar um pouquinho na prática todo o entendimento da primeira parte do livro, ok? Então, na primeira parte, onde ele fala de depressão e espiritualidade, a grande proposta é a gente estabelecer um diálogo. O que tem a ver, por exemplo, o estado de depressão com a espiritualidade? Ou então, como é que a espiritualidade pode alterar o estado emocional, físico, espiritual do ser que, por exemplo, se encontra em estado de depressão. Então, o que a espiritualidade pode colaborar para isso? E, no segundo, são exercícios espirituais exatamente para que a gente possa... Ele fala muito explicitamente, para que a gente possa recuperar a paz mental. A nossa paz mental frente a essas ameaças da depressão, da ansiedade e do estresse. Então, vamos lá para o próximo slide. Nesse próximo slide, o livro, ele traz a depressão, o conceito de depressão como um transtorno, só um minuto que estou querendo tirar aqui. Ok. Um transtorno que acomete mais de 300 milhões de pessoas, mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Não é novidade, né? A gente olha para a direita, olha para a esquerda e percebe à nossa volta, muito próximo de nós, pessoas que estão nesse estado de depressão. Então, é um transtorno que eles chamam de transtorno mental generalizado, que decorre de severos sentimentos. E aí, que sentimentos são esses que ele coloca no livro? E vai detalhando cada um deles. O sentimento de desânimo, de rejeição, de inadequação, eu não estou como gostaria de estar, eu não convivo com as pessoas que gostaria de conviver, eu não trabalho com aquilo que eu gostaria de trabalhar. Enfim, eu vivo nesse processo de desconforto e de insatisfação por essa inadequação. E um profundo sentimento de culpa. Culpa por não estar animado, por não estar disposto, por não estar enfrentando novos desafios, por sentir a vida se repetindo sem graça e sem entusiasmo. Esses são alguns sentimentos que ele elege como severos no processo de depressão. E essas são algumas considerações iniciais que a gente apresenta. E tem uma terceira consideração inicial que eu gostaria de pontuar. É que o autor, ele associa depressão com crise espiritual.
Ele chama ou crise espiritual ou crise existencial. E aí, o que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existem algumas respostas que nós não conseguimos aprofundar e, e dar para a vida, dar para nós, dar para as pessoas. Perguntas, por exemplo, quem eu sou? Quantos de nós se pergunta todos os dias? Alguém poderia ir desligando os microfones? Ruído branco. Eu não tenho acesso a desligar, então a gente Ruído pode branco. dizer. Olá, por favor. Acho que a Maria Angélica poderia desligar o microfone, Maria Angélica. Maria Angélica. Olá. Maria Angélica, você poderia desligar o microfone, por favor? Nonato, acho que vamos seguir. Ok, Acho me que tá. escutam? Eu desliguei todos, tentei aqui e deu certo. Tá bom, obrigada. Ok. Então, vamos lá. Então, algumas perguntas, ele disse que é ligado ele coloca o estudo da superação, na verdade, da depressão, e ele coloca, é uma crise espiritual. O viés que ele dá no livro é como enfrentar a depressão e sua prole, como o estresse, como o desânimo, né, como a ansiedade, a partir de uma crise existencial ou uma crise espiritual, porque a gente não consegue responder quem eu sou, qual é o sentido da vida. Então, o desconhecimento dessas respostas está no cerne, ele diz, está no cerne das causas da depressão. Então, é interessante deixar claro, e ele deixa logo claro no início do livro, é que não se pretende, o livro não quer substituir o tratamento médico, ou o tratamento psicológico, ou qualquer terapia de natureza psicológica. A perspectiva do livro não é substituir. Então, aqui o convite que ele nos faz com o livro é acessar um autoconhecimento e experimentar a nossa natureza divina. E aí o livro entra como um apoio adicional. Nós jamais vamos esgotar aqui, e nenhum autor pretende isso no livro, esgotar todo o assunto da depressão. Causas, histórico, nós não vamos enveredar por aí. O livro fala numa perspectiva espiritual, ok? Então, vamos seguindo. Então, na primeira parte do livro, né, que é a depressão, o diálogo entre depressão e espiritualidade, ele indica 4 passos para que a gente possa seguir com o entendimento do que, na verdade, nos colocou em situação de depressão. Ou ele chama, por exemplo, a atenção para alguns passos necessários para que a gente possa superar a depressão, a ansiedade e o estresse. E o primeiro passo que ele coloca é a conexão mente-corpo. Tem a figurinha aí do cérebro fazendo uma atividade física. E nessa atividade, a gente percebe o quanto que, por exemplo, o corpo
Nonato, tá sem som. Você Ok, voltou? Tá, Jó. voltou. Nós vamos apresentar os 4 passos, agora de uma forma sintética, para a gente ter uma ideia de como é que estão organizados os passos. Primeiro, essa conexão mente-corpo. Depois, ele coloca um segundo passo, atenção aos pensamentos, em especial os pensamentos positivos. Um terceiro passo seria, bom, consciência de si. Quem é você? Você que se pergunta, quem sou eu? Aí ele faz uma proposta, ele faz um convite. Vamos despertar uma outra consciência, ou uma nova consciência, que é o que a gente chama muito aqui na Brahma Kumaris. Consciência de alma. E aí nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre esse passo. E o quarto último passo dessa primeira parte do livro é a parte que ele coloca, é o passo que ele coloca, conexão com a luz. Essa luz com L maiúsculo, né? Com a fonte de toda a iluminação, ok? Então, vamos seguindo o primeiro passo. O que ele chama, por exemplo, de conexão mente-corpo. E aqui ele propõe que a gente integre 4 aspectos. O aspecto físico, e aí no aspecto físico é importante que a gente dê uma atenção especial, ele vai fazer várias proposições no livro sobre alimentação. Como eu me alimento, tá? Como eu preparo os alimentos, como é que a atividade física ela altera a composição do pensamento. Então, ele propõe atividades físicas. Aqui, nas atividades físicas, como a atividade física facilita o processo, por exemplo, de concentração, tá? E a endorfina, a liberação dos hormônios, serotonina, como ela ativa essa parte hormonal do corpo. E um outro aspecto da questão física, um outro ponto do aspecto físico é em relação ao sono. Como é importante dormir bem. E ele dá algumas dicas de como dormir bem. Nós não vamos, assim, entrar no detalhe, porque tem muitas informações, eu quero abrir para a conversa, que a gente possa ter mais tempo para a gente tirar alguma dúvida, tá bom? Então, no aspecto mental, o que ele propõe? Ele propõe uma dieta mental. E ele chama a atenção. Atenção! O que é que nós estamos lendo? Quais são as informações que nós estamos acessando? O que é que nós estamos escutando? E o que é que nós estamos assistindo? Nos dá inclusive dicas de como é que a gente pode usar melhor o nosso celular, né? Esse brinquedinho que a gente tem, que nos entretém demais, nos distrai demais. Então, ele chama a atenção para o celular e para as mídias sociais, Facebook, Instagram, toda essa rede, né, social, que muitas vezes nós estamos mergulhados e não conseguimos processar tantas informações, dar conta de tantas demandas para quem trabalha, por exemplo, recebendo informações pelo WhatsApp. Isso requer um bom equilíbrio para que a gente possa saber organizar melhor o tempo de ler, né, e de processar. Então, e ele chama isso de dieta mental. Um outro aspecto da questão conexão mente-corpo é a questão socioemocional. Como estão os nossos relacionamentos?
e ele faz um convite. Vamos criar relacionamentos que possam estabelecer, vivenciar, experimentar situações de ganha-ganha. Como é isso? Ganha-ganha. Nas relações de competição, um ganha e um perde. Mas nas relações de cooperação, os dois, ou todas as partes, ganham. Então, ele chama a perspectiva para isso. E dentro, por exemplo, do relacionamento em que a gente dá e recebe, é importante a gente entender que nós não podemos dar nem receber tristeza. Ele pontua isso claramente. Porque seria um ganha e um perde. E a gente não quer mais essa relação. Então, ele propõe que a gente restabeleça esses relacionamentos a partir dessa conexão mente e corpo. E, por último, que aí é a grande praia, é o grande oceano de conhecimento que a gente mergulha, que é o aspecto espiritual. E no aspecto espiritual, ele dá uma ênfase ao que ele chama de autogestão. Quando eu começo a dar muita atenção aos objetos, né? Aos objetos do meu apego, na verdade, eu perdi o controle e sou controlado por esses objetos. E a minha autogestão vai embora. Então, ele chama a atenção para isso. Dentro do aspecto espiritual, nessa relação mente-corpo, como é que eu posso gerenciar melhor o tempo? Como é que eu posso escolher melhor os pensamentos? Como é que eu posso tornar mais valioso e mais valiosa a interação com as pessoas? Então, isso é autogestão, ok? Vamos para o próximo. O próximo passo, ele chama atenção para os pensamentos positivos. E ele começa com uma citação de um pensador, que diz: a depressão é uma doença dos nossos pensamentos. Pensamentos, aí ele diz, ok, é essencial observar os nossos pensamentos. Check and change. Verifique e transforme. E eu lembro muito bem, quando comecei a minha trajetória espiritual na Brahma Kumaris, desde o curso de introdução ao Raja Yoga, que é essa abordagem de meditação da Brahma Kumaris, a gente vai entendendo o quanto os pensamentos, o quanto a observação, acordar o observador dos pensamentos faz a diferença nas nossas vidas. A gente descobre, inclusive, que a gente não é o que a gente pensa. Antes eu pensava que eu era o que eu pensava. Acredito que alguns de vocês também pensavam assim. Mas o próprio estudo na Brahma Kumaris, né, no Raja Yoga, no aprofundamento, a gente vai entendendo que eu não sou o que eu penso, mas eu sou aquele que pensa, aquele que escolhe os pensamentos. Então, eu estou numa outra posição. Né? Então, ele chama atenção para os pensamentos. E quanto mais poderosos, mais positivos, mais animados forem esses pensamentos, mais inspirados eu vou me sentir para romper com essa escuridão. E atenção, os pensamentos eles precisam estar centrados no presente. E aí eu vou me desvinculando do passado. Não posso consertar o passado.
não posso rever as cenas do passado, mas eu posso fazer realmente um novo presente. Então, centrados no presente, pensamentos benéficos para mim, para as outras pessoas, e pensamentos afirmativos. Para esses pensamentos afirmativos, o livro e o autor, eles chamam muito a atenção para esses pensamentos afirmativos. Inclusive, esses pensamentos afirmativos, eles vão compor toda a segunda parte do livro, que são os exercícios espirituais. E o exercício espiritual, a partir de um pensamento afirmativo, é aquele que diz: eu sou capaz de. Imagine que a gente acabou de experimentar um processo de condução de meditação. Quantos pensamentos afirmativos nos ancoraram, nos firmaram em uma compreensão divina, para além dos limites humanos. E aí, ele vai chamar muita atenção para essa questão dos pensamentos afirmativos, porque quando eu repito esses pensamentos afirmativos, lá na minha experiência de meditação diária, lá no meu momento, ele chama, no momento da oração, no momento da prece, seja lá qual for a prática religiosa ou espiritual que você desenvolve. Aqui na Brahma Kumaris, a gente utiliza a meditação Raja Yoga. Quantos pensamentos afirmativos, quanto mais a gente vai repetindo, confirmando, falando sobre esses pensamentos, a gente vai invocando um posicionamento. Olha que bacana isso. Vai se tornando orgânico. E as situações vão aparecendo, situações que antes desencadeavam na gente sentimentos profundos, como aqueles lá que a gente citou no início. Sentimentos de inadequação, sentimentos de culpa, sentimentos de ofensa, de inferioridade. De imediato, com essa minha prática de repetir, de criar pensamentos afirmativos, eu vou criando um posicionamento natural frente às situações. E aí, eu não vou receber mais tristeza. A perspectiva é que eu não receba mais tristeza de ninguém. Que eu não mais absorva, que eu não mais seja essa esponjinha recebendo aquilo que eu vi, aquilo que chegou para mim através de uma palavra, de uma atitude, de uma omissão. Então, esses pensamentos afirmativos, aqui na Brahma Kumaris, nas condições de meditação, são extremamente importantes, porque vai criando um que ele chama de posicionamento padrão. Vai virando orgânico, né? E as situações vão aparecendo e a gente vai sabendo responder a cada uma delas, ok? E, por fim, uma consideração importante sobre os pensamentos é que ele disse, atenção, as crenças. Onde é que estão as crenças? E ele colocou algo importante que eu já li alguns livros sobre crenças, né, pelos professores da Brahma Kumaris, inclusive do Mike George, como, por exemplo, o livro Sistema Imunológico da Alma, que é um livro que fala muito de crenças, mas o que ele trouxe de crenças me acrescentou uma experiência diferente. Ele fala de crenças, as crenças, eles são filtros pelos quais eu experimento a vida. Olha que bacana isso. E são essas crenças, esses filtros que guiam, que são capazes de guiar
os meus pensamentos. Isso, para mim, foi muito diferente na abordagem, né? Então, vamos seguir. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo, ele chama atenção para a consciência de alma, que é o cerne da meditação Raja Yoga. Ele diz, atenção, ele mais uma vez, sempre em cada passo, cada início do capítulo que fala sobre o passo, ele manifesta uma citação de algum pensador. E esse pensador foi o Jung, Carl Jung. E ele coloca, quem olha para fora, sonha. Mas quem olha para dentro, desperta. Então, a pessoa que está no estado de depressão, ansiedade, estresse, possivelmente, para não dizer e não ser categórico e absoluto, está olhando demasiadamente para fora. E sonha em ser diferente do que é. Sonha em estar num local diferente do que está. Mas não se conecta com o ser da sua verdade. Idealiza, mas se afasta do real. E é esse afastamento, é essa distância entre o que eu imagino com o que eu sou, com o que é real e verdadeiro, que muitas vezes deixam as pessoas muito desoladas, frustradas, deprimidas, estressadas e ansiosas. E aí um outro ponto de atenção que ele chama nesse passo, vamos começar a ver a vida por meio do terceiro olho. Esse terceiro olho que aqui a gente aprende na Brahma Kumaris, esse espaço, esse local da alma, né? Residência simbólica da alma nesse sistema nervoso central, glândula pineal, essa região entre as sobrancelhas, que é o assento espiritual, que é esse olho espiritual que enxerga para além dos olhos físicos, que é microscópico e telescópico. Vê aquilo que está tão distante, mas é capaz de ampliar sua visão para aquilo que está próximo, para ver o todo, para ver a paisagem geral, para ver o passado, o presente e o futuro. Não é? Então, é esse terceiro olho que ele faz o convite. Vamos abrir esse terceiro olho. Ele diz, com esse terceiro olho, a gente transforma desafios em oportunidades. E desenvolve, eu achei bacana a analogia que ele fez, desenvolve os nossos músculos espirituais. Olha que bacana. E ele cita alguns desses músculos. Fé é um dos músculos. A pessoa no estado de depressão, para onde foi a fé? O músculo atrofiou. Né? Então, a fé é um deles. A coragem, olha só, a coragem. Como a depressão nos distancia da coragem, da determinação, né? Do amor, por exemplo, é um outro músculo. Esse amor verdadeiro, esse amor que se rende à verdade, esse amor que assume a novidade.
Outro músculo, a paciência, enfim, ele dá outros exemplos desses músculos que o terceiro olho desperta. E, por último, ele chama atenção para um mantra. E aí esse foi o nosso cumprimento no início da reunião e que para muitos de vocês não é novidade. E essa expressão, Om Shanti. Esse Om, nessa perspectiva que eu sou, e o Shanti, paz. Então, ele fala, esse mantra não é aquele mantra que a gente recita. Não é aquele que emite aquele som. Ele não coloca na perspectiva do som, como a gente aprendeu num processo devocional. Eu vou citar, eu vou repetir a mesma expressão várias vezes. Não, ele coloca Om Shanti como uma perspectiva de conexão, de yoga do intelecto. E ele diz que o Om Shanti é o interruptor que me acende, que acende a natureza divina que eu sou, a verdadeira identidade que eu sou. E ele é, além de ser esse interruptor, ele é o antídoto, a vacina, a injeção para o vírus da depressão, do estresse e da ansiedade. Ok? Então, a gente vai seguindo para o quarto e último passo, para que a gente possa... Nós temos aqui ainda 8 minutinhos, quase 9. E aí, nesse passo aqui da conexão com a luz, ele chama para alguns pontos importantes. Primeiro ele coloca um termo que eu não conhecia, né? Eu ainda não tinha ouvido falar aqui nos nossos estudos da Brahma Kumaris. Ele fala em supraconsciência. Tá? Supraconsciência. Como a dimensão que vai além do tempo e do espaço. Essa conexão com a luz, com L maiúsculo, com a fonte. E aí ele diz, essa consciência, supraconsciência, é a consciência superior que eu alcanço quando eu começo ou quando eu sustento um relacionamento com a fonte de todas as qualidades, com a energia mais pura do universo, com Deus, com a alma suprema. Então, quando eu estabeleço esse relacionamento, essa conexão com a alma suprema, eu estou na supraconsciência. Então, esse é um ponto importante, que quando você for adquirir o seu livro, quando você tiver acesso a essa leitura, você vai ter mais elementos para ler, para ouvir as dicas, para escrever. Ele coloca no início de cada tópico, ele propõe algumas perguntas, alguns exercícios, para a gente registrar no nosso caderninho, né, na nossa caderneta de registros diários, tá bom? Coloca nessa perspectiva. Então, e essa supraconsciência, ela vai nos levar além do sofrimento, portanto, além da depressão. E aí, esse ir além, ele... Como é que acontece? Eu acabei de ver aqui no chat que alguém coloca que, como a Beatriz coloca, a depressão nos tira a capacidade de pensar. Quando o fato é bioquímico, supera nossas capacidades. É verdade. Você tem toda a razão. Quando o processo é unicamente fisiológico, é unicamente biológico,
o muro é muito grande para ser transposto. Por isso que vem aí o segundo tópico do que é importante que o livro pontua, Beatriz, é que nós acessamos ajuda e suporte externa e extra. Nós estudamos na Brahma Kumaris, nosso planeta inteiro, o planeta Terra, é um sistema aberto. E o que é um sistema aberto? Ele só troca energia, ele não troca matéria. Se ele troca energia, por exemplo, o quanto o sol físico, beneficia, por exemplo, toda a nossa natureza. Essa energia é fora. E os seres vivos trocam energia com esse ser superior. Imagine aí, esse é o grande papel, e a meditação Raja Yoga traz esse diferencial. Meditar não é só entrar numa postura de lótus, não é só um exercício de relaxamento, de apagão de pensamentos. Não é só isso. É conexão com essa energia extra, que ele chama acesso à ajuda e suporte extra. E aí vem o papel de Deus no mundo. Só agora a gente pode estabelecer essa conexão. É o plus. E a grande diferença é que a gente recebe as dicas que a gente não consegue e a força que a gente não consegue. Além, aí o livro coloca, o livro ele não quer ser um único suporte. A espiritualidade não pode, não deve ser um único suporte. Preciso ter diálogos com os processos terapêuticos, químicos, bioquímicos, terapias, né? Médicos, especialistas. Mas, além disso, só isso não vai resolver. Nós precisamos fazer esse acesso espiritual. Tá bom, Beatriz? É nessa perspectiva. E aí, tem algo interessante que ele coloca no livro. Ele diz, ok, você gostaria de ser uma pessoa entendida, aceita, valorizada, apreciada, apoiada, empoderada? Você gostaria? Toda pessoa, com ou sem depressão, gostaria e quer ser apoiado, ser apreciado, ser empoderado. Alguém, por exemplo, que se concentra nos seus pontos fortes. A gente gostaria de ter alguém que se concentrasse em olhar para a gente e enxergar os nossos pontos fortes. A gente gostaria, por exemplo, de alguém que tivesse uma visão bem pura daquilo que a gente é. Que visse o que a gente não consegue ver. Que visse a beleza espiritual que nós não estamos conseguindo ver. Aí ele disse, pois esse alguém é Deus. E essa conexão com Deus vai fazer com que eu enxergue tudo isso. É o grande papel de Deus na humanidade. Para Brahma Kumaris, o grande papel de Deus na humanidade é purificar. E purificar é curar. Por quê? Porque eu vou me tornar novamente original. Sem todas as doenças que eu adquiri. Eu vou voltar para o meu estado bem original. Só que ele diz, ok, Deus ajuda, mas Deus ajuda aqueles que se ajudam. E a gente pode perguntar, né? Ok, como é que eu sou capaz de me ajudar?
Como é que eu sou capaz de me ajudar? Ele vai dar algumas dicas. Ele diz, ok, nós estamos repletos de memórias, e essas memórias, elas não desaparecem naturalmente. Elas estão lá, eternamente presentes. E essas memórias exercem impacto sobre o modo como nós pensamos hoje e como estamos sentindo aqui agora. Eu não consigo fugir dessas memórias. Nem eu, nem você. Estou olhando que o nosso tempo já está no limite. Mas ele disse, se eu expor essas memórias à luz, eu vou ser capaz de alterar a qualidade dessas memórias. Como se eu estivesse dando para elas um ponto final. E aí ele ainda coloca, ok, expor à luz significa recarregar essa bateria. Essa bateria que é a alma. Recarregar a alma. Nós perdemos muita energia e esse foi o que ele chama o tempo cobrando o seu preço. A entropia, ele diz, é o tempo cobrando o seu preço. Onde tudo que era novo se tornou velho. E a ordem se tornou caos. Que é mais ou menos o que a pessoa depressiva vive. Mas eu preciso me expor ao sol. Qual é o tempo que eu posso dedicar, por exemplo, ao silêncio, para entrar nessa rotina? Tá? Vamos avançando aqui. Então, para as considerações finais, passando 2 minutos do tempo, em síntese, ele coloca, romper com essa escuridão espiritual implica em que mesmo? Essa escuridão que o livro propõe, rompendo a escuridão, como vencer depressão, a ansiedade e o estresse. Ele coloca 3 pontinhos importantíssimos, que a gente pode sintetizar todo o livro, tá? Mas mesmo assim, convidar você a ler, a revisar cada pontinho desse, a internalizar em vários exercícios. Ele diz, primeiro pontinho para eu romper com essa escuridão, eu vou despertar essa consciência da minha natureza espiritual. Eu não sou o que eu penso, eu sou o pensador. Eu não sou o personagem, eu sou o ator que dá vida ao personagem. Reconexão com o divino. E aí é reconexão, porque em algum momento nós já estivemos conectados. E essa reconexão com o divino é essa questão assim, que o sol, é esse contato com o sol capaz de queimar toda essa dor e esse sofrimento, transformar essas memórias dolorosas. E ele diz, atenção, vá para o sol espiritual. Não recorra a tantos estímulos e distrações artificiais. E a gente sabe, por exemplo, que os vícios, todas as dependências químicas, todos os entorpecentes foram tentativas que nós encontramos para superar essas memórias dolorosas. E aí, com o yoga, né, que a gente chama aqui na Brahma Kumaris, com o yoga é aquilo que queima, é o fogo. E é tão simbólico o fogo, né, na religiosidade, nas tradições dos grandes povos, os povos mais ancestrais.
com essa ideia de fogo do yoga, fogo que queima, que transforma, tá? E por último, para mim foi o ponto que ele fechou assim e deu um laço dourado. Ele diz: a mágica do serviço divino. E aqui, na Brahma Kumaris, há algo muito interessante que a gente aprende a exercitar, que é ser um ajudante de Deus. A gente, lá fora, ou então no histórico, na nossa trajetória espiritual, a gente aprendeu sempre a tomar a ajuda de Deus, né? Ok, a gente continua tomando. Mas a gente vai tomando e vai se tornando também um ajudante nesse grande projeto divino, que é beneficiar a humanidade. E acontece a mágica quando a gente começa a entrar, a participar, cooperar com o benefício do mundo. Sabe o que acontece? Ele diz, por exemplo, ao doar amor, eu recebo amor. Ao me tornar feliz, eu torno felizes outras pessoas. Essa é a grande mágica. Tá? E assim a gente encerra com a gratidão, tá? Por essa oportunidade de a gente bater um papo. Agora eu vou abrir aí para a Gildete, para Valdete, na verdade, desculpa, a Valdete fazer aí conduzir esse diálogo, né, com algum participante, alguma perguntinha, que a gente possa estabelecer um diálogo. Então, alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Você acabou toda a sua parte, Nonato? Sim, sim. Alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta? Se tiver, pense um pouquinho sobre o que você gostaria de estar perguntando, e enquanto isso eu vou falando aqui um pouquinho com o Nonato. Então, assim, nossa, muito claro, muito objetivo, muito esclarecedor, né? E nos trouxe vontade de ler o livro. Quem não conhece, né, ficou com dá vontade de ter o livro em mão, porque, como ele disse, tem bastante ali dicas, afirmações, métodos, né? Eu fui anotando alguns pontos aqui que eu achei muito importante que ele fez, que ele colocou nas considerações dele, que a perspectiva do livro não não substitui nenhum tratamento médico, mas ele é um apoio, né? Um apoio adicional. Então, isso entra também como resposta à nossa querida amiga que colocou ali, que eu não lembro quem foi, que colocou sobre essa questão de quem tem depressão não consegue meditar, ou que tem não consegue controlar bem os pensamentos. Então, o livro ele entra como um apoio adicional, né, Nonato? E toda essa conexão que é importante, o Nonato colocou essa questão do tratamento médico junto, né? Eu gostei muito também e uma coisa que me fez pensar também quando ela colocou isso, é uma coisa que a gente aprende sobre o Karma Yoga, né? Que às vezes quando a pessoa está com uma depressão severa, é muito importante, além de ter um tratamento médico e ter esse apoio de um apoio adicional, né, com a fonte suprema e dessas afirmações de todas essas dicas do livro, a gente aprende também que é muito importante o Karma Yoga, né? Que o Karma Yoga é essa questão assim de você se conectar fazendo ações, né? Karma Yoga, ação em yoga, ou seja, ação, mas com pensamento mais presente, mais centrado, mais no aqui, no agora, e você está usando esse corpo seu para fazer ações, aí você sai um pouco do mental, dessa perturbação mental, isso seria o primeiro passo para também você estar entrando depois nessa questão da meditação, né? Eu gostei também de vários pontos, Nonata, mas eu vou colocando alguns aqui que eu fui anotando, né? Que você colocou check and change, né? Ou seja, check-se e mude, né? Então, a gente tem que estar fazendo constantemente essa tarefa, né? De nos verificar, nos checar e mudar.
Não deixar, amanhã eu mudo, semana que vem, ano que vem, aí passa o tempo e a gente não muda, né? Então, sempre muito importante a gente estar vendo isso. Ele colocou também essa importância, como o autor coloca a importância das afirmações, né? Dos pensamentos afirmativos, ele deu várias dicas, ele falou também dos músculos, né? Adorei esse termo, os músculos espirituais, então a fé, a paciência, a coragem, o amor, né? Que são as nossas qualidades, né? Que você vai estar fortalecendo. Aí ele também colocou que crenças são filtros pelas quais nós experimentamos, né, a vida. Então, veja, as crenças são filtros pelas quais eu experimento a vida, né? Então, que crenças que eu estou cultivando dentro de mim, né? Então, tá atento a isso, né? E aí ele foi colocando a importância dessa conexão com a fonte superior, né? Que é essa energia perfeita, fonte de todas as virtudes, e a importância da meditação Raja Yoga, que nos traz para a consciência de quem nós somos. E agora eu vi que já bastante gente escreveu, então eu vou parar de falar, para ver o que escreveram, tá? Só um momentinho que eu estou indo ver aqui. Se você está lendo também, Nonata, pode me ajudar, que eu às vezes não dou conta de tudo, viu? Aqui, ó, então muita gente agradecendo, gratidão, excelente palestra. Aí o Nonato colocou que o nome do livro é Rompendo a Escuridão. Ele está em desconto pela editora Brahma Kumaris nesses tempos. Gratidão sempre, sempre, paz, bem para todos, boa noite. Aí uma depressão, sou muito grata por ser participante da BK. As meditações estão me ajudando a cada dia. E a explanação é ótima, realmente muito clara, trazendo o mais importante do livro. Então, só elogios aqui. Aí, assim, a Sueli também colocou, recomendo, excelente exposição, verdade, coloquei como meta adquirir o livro. Aí, excelente aula, uma fortuna, gratidão ao professor, da Solange Coutinho, que participa que foram super ricas, também enriquecedoras, quando é um caso bem biológico, né, como colocou o Nonato, e patológico, que precisa dessa ajuda profissional, né? E se alguém quiser falar mais alguma coisa, se a aula está gravada, sim, a aula fica gravada, Solange, depois ela vai lá para o YouTube, quem não está no YouTube da Brahma Kumaris, da editora Brahma Kumaris, pode entrar lá. Aí sair da escravidão quando ver as oportunidades de mudar, né? Então, também foi colocado esse ponto aqui. Então, que essa é uma opção também de sair da escravidão, né? O livro trata de pensamentos inúteis e do poder que significa ser livre, Nonato? Sim, sim, ele trata muito dos pensamentos inúteis como desperdícios, né? São desperdícios e que roubam, né? Essa nossa capacidade de olhar para dentro, de fazer a nossa introspecção. O pensamento inútil, ele nos distrai, né? Ele nos afasta um pouquinho do foco, né? Nos coloca numa extroversão e a gente vai perdendo a oportunidade de sentir mais próximo, porque a gente vai se entregando ao que é externo. E a perspectiva da gente é fazer o caminho de volta, né? Porque para superar, a Beatriz colocou que para superar essa grande muralha, a gente vai precisar estar bem forte, bem firme, bem poderoso. E o pensamento inútil, ele vai deixando a gente frágil, né, preguiçoso. Amanhã a gente faz, amanhã dá certo, um dia vai acontecer, um dia eu vou me superar, um dia eu vou vencer essa depressão, né? Ou de outra forma, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para silenciar.
eu paro e não consigo deixar o meu intelecto tranquilo, ele está vagueando. Então, pensamento inútil, por exemplo, você está falando o dia todo, interagindo no dia todo com várias notícias, várias informações, sem nenhuma parada. E no final do dia eu vou querer meditar. Eu consigo? Vai ser difícil, né? Porque eu não estou conseguindo fazer as pausas, apertar o botãozinho da pausa. É isso, e ele faz vários exercícios, propõe vários exercícios com vários pensamentos afirmativos para que a gente possa fazer esse exercício. Bacana, gostei da pergunta. Então, Nonato, você falando me fez pensar também que você havia mencionado nessa questão das mídias sociais, a distração, né? De WhatsApp, redes sociais. Esse é um ponto também que pega muito hoje em dia, né? E que nos leva ao desperdício, né? E que está conectado bem com isso que você falou, com esses pensamentos inúteis, com excesso de informação, com a mente tumultuada, a falta de pausas, né? No dia a dia. Aqui foram chegando mais algumas perguntas também, deixa eu ver o que foi dito aqui. Boa noite, gratidão. Fiz o curso com você lá em Gravatá, da Ceissa Batalha. A Decata tem um papel muito importante, tanto ao nos oportunizar leituras como essa, quanto nos ajudar a recarregar as energias positivas. Penso que a depressão pode ser explicada pela espiritualidade, mas nunca tratada. A Beatriz voltou a falar, né? Adquiri o livro, mas não iniciei a leitura, então foi bom ouvir essas considerações, gratidão. Então, só falando aqui para Beatriz, então, como foi mencionado várias vezes, não é para um tratamento, é para um apoio adicional, né? Então, assim, o tratamento tem que ser feito com os especialistas, com os médicos, os terapeutas, é um apoio adicional, é uma conexão com a fonte que nos ampara quando a gente já está mais forte, como o Nonato falou, né? Quando a gente já está mais com a química do corpo equilibrada, com os hormônios equilibrados, né? Então, eu acho que a gente pode ir encerrando por hoje. O Nonato vai nos trazer alguma experiência agora, né, Nonato? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, que nosso tempo também vai agora passando bem rápido, né? É só agradecer a atenção de todas e todos, da Ceissa, tá? Assim, boas lembranças de Gravatá. Aí mando amor e lembranças para a família de Gravatá, Olinda, tá? Ok. Então, acho que se alguém quiser fazer algum comentário, pode colocar no chat, mas a gente então vai para a meditação final, para a experiência, né? Então, a gente agradece a presença de todos, todos são sempre bem-vindos, todos acrescentam a esse momento, nos enriquecem, nos fazem refletir, nos fazem continuar querendo compartilhar, né? Agradecemos também o convite da editora Brahma Kumaris e também estar nos oportunizando esse momento com toda a generosidade e também a disponibilidade, a generosidade do Nonato por estar conosco compartilhando, né? Então, gratidão a todos vocês e ao Nonato também, viu, Nonato? Ok, o Écio levantou a mão. Não sei se ele gostaria de fazer uma perguntinha. Quer falar alguma coisa, Écio? Acho que está sem som. Seu microfone, você tem que ativar. Falar, mas acabei de falar. Ah, tá. Eu sou cristão, né? Achei que foi interessante o foco aí do livro. Estou passando também por um problema de relacionamento, que é difícil, né?
Um tempo atrás, a gente às vezes até pega algum livro e não termina o livro, mas tem um livro que fala temperamentos transformados. Até fala de Pedro, que era mais sanguíneo, Paulo, que era outra. E a gente tem essa coisa da genética, né? De cada um ser o que é, né? Um mais tímido, outro mais nervoso. E eu sempre busco em Deus mesmo a fonte, né? Para que possa transformar meu temperamento. Porque relações interpessoais, relações com esposa, com filhos, a gente tem que estar melhor, porque senão vai colhendo dissabores, né? Tristeza, depressão, né? No momento eu estou até separado da minha esposa e fico me questionando, porque eu sempre sou muito cristão, né? De orar, de joelhar, de jejuar, mas ainda a gente não fica assim. Tem que ter algum acompanhamento, tem que ter técnica, tem que ter meditação, tem que ter ajuda, tem que ter um livro desse. E o principal dos principais livros, que é a palavra, né? A palavra de Deus, a Bíblia. Ali em Provérbios, tantos ensinamentos de sabedoria, né? A gente sempre deixa essa dica aí. Provérbios 1 ao 30. Você pega um Provérbios 1 por dia, hoje é o Provérbios 1, amanhã é Provérbios 2, Provérbios 3, e dizer que Salomão não pediu riqueza, pediu sabedoria, né? Então, é a gente buscar essa sabedoria que vem de Deus e saber que a gente parece que nunca está pronto, né? Sempre esperando um milagre desse Pai. Gratidão, Edson. Então, vamos fazer nossa meditação, Odete. Sim, quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa ainda? Tá tudo tranquilo? Eu acho que a fala do Écio foi para, mais uma vez, mostrar o quanto que é interessante a gente cultivar o silêncio. Não é o silêncio físico, né, Écio? Não é você subir a montanha, você ir para a clausura, você ir para o silêncio da ausência do som. Mas é para um outro silêncio. Um silêncio em que a gente se desidentifica. Seja lá com o papel que a gente está. O papel de filho, o papel de pai, o papel de marido, o papel de esposa. O silêncio que vai nos desidentificando, para que a gente possa limpar qualquer peso que tenha desses papéis e possa experimentar a beleza dos relacionamentos, principalmente conosco. Então, acho que fica aí o seu convite. Você citou a importância do silêncio, a importância do estudo, da reflexão. Acho que você deixou aí um bom recado para nós. Gratidão. Gratidão. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, viu? Paz do Senhor Jesus. A paz. Então, vamos para a nossa meditação, nossos momentos finais. Então, todos podem se posicionar, né, Nonato? E você coloca a musiquinha ou pode ser no silêncio? Vamos ver se a Kátia coloca. Se não, a gente pode ir no silêncio, pode ir começando, né? Tá bom. Tá bom? Então vamos observar nossa postura ao sentar. Vamos sentando de uma forma bem confortável. Preferência apoiando bem os pés, braços, mãos. Sentindo o apoio da cadeira física. Observando a respiração.
Observa o ar que entra e sai. Sinta a temperatura do ambiente. Observe os corpos à minha volta. E vou permitindo que o silêncio me alcance. O doce silêncio. Como se eu estivesse saindo do muito bem. E entrando na minha casa. Todo bem mais próximo de mim. Lembrando da beleza que sou. Beleza espiritual, as minhas qualidades. Eu sou um coração honesto. Eu sou uma estrela viva. O passado me trouxe até aqui. E agora eu estou aqui comigo, acessando a paz que eu tenho. Sinto com certeza. Sentado num trono espiritual. Usando a coroa das minhas virtudes.
E ao sentar nesse trono sagrado, eu me conecto com o dia mais puro da natureza. A fonte. A fonte da verdade. Formos uma grande luz. E recebo um banho. Um banho de bênçãos. Um banho de coragem. Muito profundo. Levando. Recebo de Deus. E espalho por todo mundo. A todos os povos. Todos os continentes deste mundo. Eu faço tudo que eu recebo, eu entrego para todos os sentimento de gratidão. Eu sei quem eu sou. Om Shanti. Então, Shanti, gratidão pela linda meditação, pela linda palestra. Gratidão a todos e um excelente ano, excelente início de ano para todos, pleno de muita energia e muita luz suprema, né? Então, a gente se despede aqui. Se quiserem abrir as câmeras para a gente fazer um tchau.
A gente pode fazer um tchauzinho. Até mais, até a próxima.